dia, gente. Bom dia. Vocês estão felizes? Sim. Amém? Vamos abrir comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, a partir do versículo 16. Não, a partir não, o versículo 16. Tem alguém com sono aí? Não. Glória a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas Deus está fazendo algo essa manhã. Meu coração ele está queimando muito. Vocês estão queimando, gente? Sim. Vocês estão queimando de verdade. Eu acho que o que Deus quer fazer essa manhã é brilhar a luz das Escrituras através de nós. Capítulo 3, versículo 16. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que a palavra do Messias viva em vocês. Em outras versões, que a palavra de Jesus habite em vocês com toda a sua riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria, e cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Amém? Então, o que o Senhor colocou para que fosse ministrado essa manhã é que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E aí um fato muito interessante é que a palavra habita significa influência. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está falando assim, que a palavra de Deus influencie você. Então quando as Escrituras dizem que o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas está morando em você, mas ele é o dono da casa, ele é a influência da sua vida. Então o Espírito Santo precisa influenciar quem eu sou. Então qual é a evidência da salvação? A evidência da salvação não é que você é uma casa vazia onde o Espírito Santo tem um quarto, mas é que você é completamente influenciado pelo Espírito Santo. E aí quem é influenciado pelo Espírito Santo é influenciado pela palavra. Então Paulo está falando que haja influência abundante da palavra de Cristo em vós. Vamos lá, alguém, cara. Não é um conhecimento vazio, não é decoração de versículos, não é citar vários textos bíblicos, é que haja abundantemente influência da palavra de Cristo em vós. Vocês estão comigo? Sim. Então, o que Paulo está falando, ele está com um desejo ardente de que habite, ou seja, influencie abundantemente algo dentro de nós. E essa palavra no original é a palavra logos, porque na Bíblia a palavra, no original do grego, ela vai ter duas palavras, ou logos ou rema. Logos é a palavra escrita de Deus e rema é a palavra falada de Deus. Só que nesse texto específico, Paulo vai colocar como logos. E logos, ele vai dar futuro, porque quando você pega uma palavra, ela vai dar vários gerúndios dela. Então, a palavra logos vai vir a palavra legos. Legos veio da ideia de logos. Vocês estão me entendendo? Sim. Alguém já brincou de legos aqui? Que é aquelas peças coloridas que você faz uma construção. Então o que Cristo estava dizendo aqui era o seguinte: que haja influência abundante de uma construção de pensamento de Cristo. Então não é apenas uma Bíblia que eu conheço, mas é um padrão de pensamento que precisa influenciar a minha vida. Então deixa eu te falar, deixa a Bíblia moldar o que você pensa. Você precisa permitir que tudo que Cristo disse e escreveu tem que montar um sistema de pensamento. Não é sobre aquilo que eu penso, que eu acho, que eu acredito. É aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso nós estamos nessa série de falar sobre as Escrituras. Porque não é apenas para você amar a Bíblia, mas é para você deixar ela influenciar a ponto da sua mentalidade, do seu padrão de pensamento ser baseado naquilo que Jesus disse. E aí eu achei muito interessante,
Tem uma frase do Max Lucado que ele diz o seguinte: o céu será maravilhoso, não porque as ruas serão de ouro, mas porque nossos pensamentos serão puros. Então o que vai fazer do céu glorioso é porque eu e você teremos o mesmo padrão de pensamento de Cristo. E aí, muitas vezes nós falamos sobre o anticristo, e a cultura do anticristo nada mais é do que um sistema de pensamento. Existe um padrão de pensamento que vai na contramão daquilo que é o padrão de pensamento dos céus. Existe uma cultura sendo instituída na terra que é uma cultura adversa daquilo que Jesus está fazendo. Então eu e você precisamos ser pessoas que representam, ser pessoas que influenciam a partir de um padrão de pensamento do alto, porque a grande guerra que existe é uma cultura de pensamento. Então você precisa deixar que o sistema de Cristo entre dentro de você, para que então a partir de você possa combater um sistema de pensamento mundano. E essa construção de pensamento do anticristo, ela cega o entendimento de muitos. Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:4 sobre o sofisma, a fortaleza e os véus que são colocados sobre a mente dos descrentes. E tudo isso é colocado não por uma possessão demoníaca, mas por um padrão de pensamento. E aí Paulo ele vai falar: nós precisamos ser totalmente influenciados pelo padrão de pensamento de Deus. Então o objetivo de você estar andando com as escrituras, eu creio que no começo você achou, nossa, vai ser um baita de um evangelismo. Mas todas as pessoas que testemunharam comigo, que estão andando com as escrituras, elas disseram o seguinte: eu estou sendo mudado pela minha própria vida. Então, a real motivação não é o evangelismo, a real motivação é que você tenha influência das escrituras aonde quer que você vá. Sabe, tem pessoas dizendo para mim: cara, eu nunca li a Bíblia, nunca li assim em toda a minha vida. Uau, o Espírito Santo está cumprindo aquilo que ele disse. Porque a intenção é que forme um padrão de pensamento em nós. E às vezes nós queremos equibá-lo, nós queremos ir e anunciar isso, de maneira nenhuma é ruim, mas você precisa ter um padrão de pensamento formado em você. Vamos conjecturar agora, se a gente estivesse construindo Legos, como está a sua construção? Como que está a montagem daquilo que Deus disse sobre todas as coisas? Qual é a construção de pensamento que existe em você? E quando eu falo sobre a gente não ter conhecimento vazio, mas sim alguém que prega o reino dos céus, olha que interessante. Eu vou ler o capítulo 3 para vocês, antes dele chegar no versículo 16. Vamos a partir do versículo 1. A minha versão vai ser um pouco diferente das de vocês, porque eu estou na minha Bíblia judaica, tudo bem? Portanto, se vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentrem a mente nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, porque vocês morreram, e sua vida está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, aparecer, então vocês também aparecerão com Ele em glória. Por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza: imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus e ganância, que é uma forma de idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus está vindo sobre os que lhes desobedecem. É verdade que vocês praticaram essas coisas em sua vida pregressa, mas agora livrem-se delas: ira, irritação, mesquiez, calúnia e linguagem indecente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, com suas formas de agir, e se revestiram do novo eu, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador.
O novo eu não dá margem para discriminação entre gentio e judeu, circunciso e incircunciso, estrangeiro, selvagem, escravo e livre. Ao contrário, o Messias é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de sentimentos de compaixão e bondade, humildade, delicadeza e paciência. Suporte uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoa. De fato, como o Senhor lhes perdoou, dessa forma vocês devem perdoar. Acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor, que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom procedente do Messias, ou a paz procedente de Jesus, seja quem tome as decisões de seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. Uau. Então agora ele acabou de relatar toda a transformação que a palavra de Deus operou em você. Primeiro, você era caído, revestido de um velho eu, com várias coisas que o mundo diz que é boa. Mas então você se deparou com Cristo e houve uma transformação. Você se revestiu de um novo eu, pelo poder de Yeshua, pelo poder de Jesus Cristo. E aí, depois dele descrever toda essa mudança, ele diz que haja influência abundante da palavra de Cristo em vós. Por quê? Vamos ser bem sinceros. Você precisa ser cristão para abandonar as coisas que ele diz que é errado aqui e praticar as coisas que ele diz que é boa. Isso aqui é questão de moral. Só que a moral não te aperfeiçoa. O poder de Deus sim. Então o que é necessário é uma construção de pensamento em nós. Então eu não quero que você ame as Escrituras, eu quero que você viva elas. Porque antes de Paulo falar que precisava ter muita influência, ele descreveu qual era o estilo de vida. Então nós precisamos ter um estilo de vida segundo o padrão de Cristo Jesus. Nossa, que desafiador! Mas a palavra que te influencia é o mesmo Espírito que também te influencia. O Espírito está em vós, a palavra de Deus está em vós. Então sejam mudados. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós estamos aqui, mas nós temos uma cultura mundana. Nós temos um pensamento segundo os padrões do mundo. E por muitas das vezes nós ainda intitulamos que tal falácia foi Jesus quem disse, quando na verdade foi um filósofo pagão. Então nós temos que ser diligentes a conhecer qual é o sistema, qual é a sã doutrina, qual é a palavra de Deus. Por quê? Quer saber a diferença de um sistema de pensamento mundano e um cristão? O mundano nunca vai te confrontar. O dos céus é como uma espada afiada, que penetra o mais profundo e separa a sua alma do seu espírito. Então toda vez que estiver confortável demais, foi um Cristo que você construiu. Porque nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos e desejamos. E aí nós estamos conversando no Partir do Pão. Por que você faz o que você faz? Qual é a motivação do seu coração? Sabe? Seria muito simples se eu falasse assim, cara, vem dar o dízimo. Cara, eu preciso saber qual é a motivação do seu coração pelo qual você vai ser dizimista. Porque senão é apenas um ato, é apenas um ídolo que você criou, é apenas um lugar onde você acha que por dar você vai ser abençoado. Vamos lá, tem alguém comigo? Tá gostosinho, gente? Quando o Gabs cantava que o Senhor brilha a sua luz em nós, é isso que Jesus quer fazer. Ele quer iluminar a escuridão que existe em você. Que escuridão? Aquele sistema de pensamento mundano, caído, que ainda habita em você. Jesus quer chegar e brilhar a luz, como foi com Paulo, e deixou cego para as coisas da terra, e abriu o descortinar dos céus.
quer fazer isso, Ele quer abrir os céus e revelar qual é a glória de Cristo, qual é a glória do Pai, qual é o padrão de pensamento do alto. Só que isso muitas das vezes é desafiador, porque uma cultura, ela é formada pelo hábito, uma cultura, ela é formada pela bagagem. Então, eu não estou tentando desconstruir algo que você pensou ontem, mas algo que foi gerado em você em toda a sua história. Só que será que Jesus pode te encontrar e você simplesmente se submeter ao trono dele? Sabe por que existe uma diferença entre o sistema de pensamento de Cristo e o sistema de pensamento mundano? Presta atenção, o sistema de pensamento mundano é o império das trevas. O sistema de pensamento de Deus é o reino da maravilhosa luz de Cristo. Uau, o que isso tem a ver, Leandro? No império, você é escravo. No império, você sofre. Então, todo sistema de pensamento mundano, por mais que pareça que ele te dá uma certa liberdade, na verdade ele está te escravizando. Mas quando você é transportado para o reino da maravilhosa luz de Cristo, existe um rei, existe um sistema de pensamento. E assim como você aceita o Cristo, o carpinteiro, o que padeceu na cruz do Calvário para você, você precisa entender que ele tem um trono e ele é soberano. Você não está indo para um lugar onde você vai dizer o que você pensa. Você está indo para um lugar onde existe um rei, aonde existe um trono, aonde existe uma soberania e um sistema de pensamento na qual eu quero me submeter. Só que qual que é a diferença do reino para o império? O reino de Jesus é justo, ele está governando com cetro de justiça. Aquele que formou todas as coisas vai instituí-las novamente. Então você vai viver no Éden e vai ser os melhores dias da sua vida. Mas existe um sistema de pensamento, que é o que o Lucado disse. É porque todo mundo vai ter um só pensamento, o de Cristo Jesus. Então deixe que o Espírito Santo faça que a influência do reino dos céus abunde sobre a sua vida, em todas as decisões, sabe? Em todas as suas escolhas, não apenas no vir à igreja, mas na sua decisão no seu emprego, num relacionamento, no que você está pensando, para onde você vai. Deixa Cristo influenciar a sua vida. Vocês estão felizes ainda, gente? Sim. Então nós precisamos deixar a Bíblia nos modelar. E o mais interessante é que Paulo vai falar assim, que nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Cara, você toma banho todo dia? Por que você não é lavado pelas escrituras todo dia? Nós precisamos ser lavados pela palavra. Você não precisa ler um capítulo todo dia, você precisa ser lavado por aquilo que você leu. Por quê? Porque a Bíblia não é para o Andrei, a Bíblia não é para alguém que não veio ao culto, a Bíblia não é para o meu vizinho, cara. A Bíblia é uma bucha que me lava. Então hoje eu li um capítulo e o capítulo me lavou. Antes de começar o culto, eu comecei a ler o capítulo 3 e aquilo estava me lavando e Deus estava falando: faz morrer a sua natureza pecaminosa, não a da CMD, não a do seu irmão, a minha. Por quê? Porque eu quero que a palavra de Deus me influencie, que ela quebre a minha razão, sabe? Chute a sua razão pra lá, cara. E aí, eu queria ir com vocês em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Amém? Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões deste mundo. Em vez disso, continuem se transformando
mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Não. Vamos lá, gente, tem alguém comigo? Nós achamos que é tipo assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uau, Deus é bom. Não, meu amigo. Descubra através da renovação de mente, transformando-se todos os dias, que o desejo de Deus é o melhor de todos e ele está fadado ao êxito. Ou seja, você quer conformando ou não conformando, a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. E ela vai ser concluída. Então por isso que Paulo fala assim, que o seu culto racional seja contemplar o Rei da Glória, entender qual é a vontade dele, se submeter e então entregar-se como um sacrifício, porque quer você ou não, a vontade de Deus vai ser decretada sobre a terra. Quer você ache que o que Jesus pense é legal ou não é, isso vai ser concluído sobre a terra. E aí quando você pensar que o que Cristo pensa não é legal, faça morrer a sua velha natureza. Porque quem influencia? A sua velha natureza ou as Escrituras? Está fazendo sentido? Sim. A gente está chegando em um lugar agora. E aí existem duas palavras: metanoia e metamorfose. Repete comigo: metanoia, metamorfose. O que acontece nesse texto aqui? A renovação de mente é a palavra metanoia. O que isso significa? O Genilson, ele vive uma vida dele normal e existem algumas coisas da velha natureza. Só que então ele permite que o Espírito Santo o influencie, que as Escrituras o lavem. E a partir desse encontro com as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que ele pensava que era certo se tornou errado, e o que ele pensava que era errado agora é certo. Vocês conseguiram entender? Isso se chama renovação de mente, que é uma fusão entre as Escrituras e o poder do Espírito Santo. Eu simplesmente abandono a minha perspectiva de vida e me submeto àquilo que é a vida de Deus, o zoe de Deus. Renovei a minha mente. Fez sentido? Por exemplo, uma coisa bem pequena, mas eu bebia e eu não bebo mais. Por quê? Porque o pastor mandou? Porque eu encontrei com Cristo e a minha mente foi renovada. Cristo renovou dentro de mim, certo? Então nós precisamos viver por renovação de mente, não por lei. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vou lá, não vou. Mano, isso é lei. Renove a sua mente pela leitura da palavra. Deixa Cristo influenciar a sua vida. Deixa o Espírito Santo ser o árbitro do seu coração a partir da paz do Messias. Lembra que nós lemos em Colossenses? Ele falou: o árbitro do seu coração é a paz, mas não a paz sentimental que o mundo dá, mas o shalom de Deus, que é a perfeição de um círculo. Sabe o que as Escrituras quer dizer com shalom? É a perfeição de algo que iniciou e terminou, como um círculo. Está perfeito. Então, que essa paz seja o árbitro do seu coração. E essa é a renovação de mente. E quando a minha mente é renovada, o que acontece? O meu hábito é mudado. Então, voltando ao exemplo, se o Espírito Santo operou em mim uma renovação de mente, eu parei de beber, eu não bebo mais. Por favor, gente, é apenas um exemplo, tá bom? Eu não bebo mais, cara. Por quê? Porque houve uma renovação de mente. E quando eu renovei a minha mente, o meu hábito muda. Essa parada do hábito mudar chama-se metamorfose. Vamos lá. Também com fome de Deus ou não? Você deve ansiar pela metamorfose. O que é metamorfose? É mudança de comportamento. Metamorfose é quando a lagarta se transforma numa borboleta.
Meu Deus, é isso que precisa acontecer com você, cara. Você precisa passar por uma metamorfose onde você era uma pessoa e agora é Cristo Jesus em você. Porque Cristo em nós é a esperança na glória, não a melhor versão do Leandro. Eu não estou pregando moralismo aqui onde você vai ser uma pessoa muito legal. Não, eu estou pregando para você que o Leandro morreu e Cristo vai ser habitado em mim, e essa é a esperança da glória de Deus. Porque aquilo que era lagarto em mim vai se transformar numa borboleta. Pelo quê? Pela renovação da minha mente, a influência do Espírito com a construção de pensamento das Escrituras. Então o Espírito opera em mim a partir de uma construção de pensamento que existe nas Escrituras. E aí então o meu hábito é transformado, ocorreu uma metamorfose. Uau! E se vocês acham que isso é pequeno, e que isso não é o poder de Deus, e que isso não é queimar, a palavra transformado, ela aparece mais uma única vez na Bíblia. Essa única vez que ela aparece é na transfiguração de Cristo. Uau! Você acha a transfiguração sensacional? Em que Jesus chamou 3 caras e transformou de um corpo de carne num corpo glorioso? Isso é a metamorfose. Então esse é o maior poder que existe, pegar o seu corpo caído e transformar em um glorioso. Ou seja, pela renovação da sua mente você vai ser transfigurado. Por isso que Paulo fala assim, de glória em glória eu sou mudado. Porque Cristo Jesus, quando foi transfigurado, não foi de padecimento em padecimento, foi uma glória, foi uma explosão que fez ele de um corpo carnal a um corpo glorioso. Então a renovação de mente não é um peso, você está assim, ai, não, é glória, 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 glória. Porque a minha mente está se conformando com o reino da maravilhosa luz de Cristo. Então que habite em mim, que influencie em mim abundantemente a palavra de Cristo Jesus. Nós precisamos ser transfigurados. É isso que de fato está acontecendo com nós. Só que no nosso interior. Por quê? No abrir e fechar de olhos, nós seremos como Ele é. A minha carne. Mas os meus pensamentos, a minha alma e os meus sentimentos, eles já estão sendo mudados. Por isso que nós estamos aqui. Porque você não está aqui para ser salvo. Alguém está aqui para ser salvo? Não, eu não estou aqui para ser salvo. Eu estou aqui porque eu fui salvo. Vamos lá, alguém. Você já foi salvo. Então por que eu estou aqui se eu já fui salvo? Porque eu estou sendo transfigurado dentro de mim. E aí Paulo fala, então não fique pensando nas coisas do mundo. Pense nas coisas que são do alto. Pense naquilo que vai moldar o seu pensamento. Porque você não está aqui para ser salvo, você já é. Vamos lá, gente. Por isso que eu estou queimando, cara. Por isso que existe uma chama ardente dentro de mim. Por isso que existe um fogo cerrado em meus ossos, cara, que não me dá descanso. Por isso que eu estou pela manhã amando Jesus. Por quê? Porque eu estou sendo transfigurado. Uau, porque eu venho na igreja para ser salvo? Não, eu venho para me parecer com Jesus. Eu venho fazer parte do propósito eterno, ser como Cristo é, que a igreja chegue à estatura perfeita de Cristo. Só um minutinho. Tem uma outra frase do Max Lucado que ele diz o seguinte: dê a ele seus melhores pensamentos e veja se ele não vai modificar a sua vida. Dê a ele. Dê a ele. E aí uma frase está queimando no meu coração desde a nossa reunião de oração na sexta, que é tipo, corra mais 1000 milhas. Sabe o que o Espírito Santo quer falar conosco? Existem, a partir de mim, tá, gente? Existem pessoas aqui que tá tipo assim, caraca, eu já sou uma boa versão de mim mesmo. Nossa, eu era isso, aquilo e aquilo outro. Olha como eu sou agora. Eu estou bem. E Jesus está gritando: não,
Eu não quero a melhor versão da Patrícia, eu quero Cristo em vós, então corra mais 1000 milhas. Ainda existe mais coisas para serem transfiguradas dentro de você. Sabe, as grandes pedras que eram o seu tropeço, elas foram tiradas. Mas será que você pode chutar as pequenas pedras para longe? Porque Jesus não está colocando no Genilson o melhor Genilson, não. Ele quer formar Cristo em vós. Paulo fala assim: eu estou com dores de parto, não para que vocês sejam as melhores pessoas desse mundo, mas para que Cristo esteja no caráter de vocês. Existe uma canção que quer no meu coração, que o Ale diz assim: estampa o teu caráter em mim. Eu quero a sua cultura, eu quero quem você é dentro de mim. Por quê? Porque a minha mente foi renovada, e esse é o meu sacrifício vivo, santo e agradável. Racionalmente, eu entendi que eu não quero ser mais escravo, eu quero ser filho. Tem alguém que quer ser filho aqui, gente? E aí, pra gente caminhar pro fim, nós precisamos entender que logo depois que ele fala que você é influenciado pelo sistema de pensamento de Cristo, ele fala assim: que você age em sabedoria, aconselhando uns aos outros. Então a primeira coisa, não siga o conselho dos ímpios. Vamos lá, gente. Não siga o conselho dos ímpios. Eu fui conversar com tal pessoa, ela achou que devo fazer isso. Ela é o quê? Ímpia. Então não siga o conselho dela, porque ela está baseada no padrão do mundo decaído, segundo a cultura do anticristo. Ela está endemoniada? Não, ela está influenciada. Então não siga o conselho dos ímpios, mas siga a sabedoria. E aí, sabedoria é conhecimento praticado. Cara, o que eu anseio para a igreja do Senhor não é pessoas ambulantes que conhecem todos os versículos da Bíblia, mas pessoas que praticam aquilo que elas viram Jesus fazer. Então você deve seguir conselhos de pessoas sábias que praticam aquilo que elas viram em Cristo. Eu e você precisamos ser pessoas influentes na nossa região. Nós precisamos influenciar o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, aonde quer que você vá, como alguém que pratica aquilo que você viu. Nossa, sabe por que não vai ser um fardo? Porque a sua mente vai ser renovada. Porque ninguém que viu Deus foi o mesmo. Então você precisa ser renovado para ser um influenciador. Vamos lá, cara. E a partir desse lugar eu queria encerrar com uma historinha que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Antes disso, rapidinho, duas então. A primeira delas, que eu aprendi quando eu comecei, há uns 7 anos atrás, eu me converti ao Senhor, né? O Senhor me encontrou e eu comecei a ler a Bíblia, porque eu falei assim: cara, eu preciso conhecer aquilo que eu creio. E aí eu li muito a Bíblia, cara, li muito a Bíblia. Só que ainda era algo vazio, sabe? Era tipo assim: mano, eu tenho bastante informação, eu sei onde está isso, eu sei o que Jesus disse, tal, mas era vazio. Até que um dia eu fui numa oração e o cara falou assim: eu vou transformar a sua água em vinho, eu vou transformar toda a sua informação em revelação. E se vocês olharem esse milagre de Jesus, Jesus podia trazer vinho do nada? Sim. Eu creio que podia. Jesus podia dizer vinho, mas ele ensinou o princípio. Só se transforma em revelação aqueles que têm as águas das Escrituras. Então você precisa se encher das Escrituras. Se enche, se enche, se enche, se enche, se enche. Porque de repente Jesus vem e faz assim: vinho. E aí tudo aquilo que era conhecimento das Escrituras se transforma em revelação, em praticidade. E pra gente encerrar, a história que eu queria contar é o seguinte: em Ezequiel vamos falar sobre 4 faces de Deus: boi, leão, homem e águia. E aí essas 4 faces, elas vão ser divididas pelos 4 evangelhos. Então Mateus ele vai falar sobre o rei Jesus, Lucas vai falar sobre Jesus homem, e João vai falar sobre o Jesus filho de Deus, o profético, a águia. E aí Marcos
ele vai se encarregar de falar sobre o Jesus servo, que é o Jesus boi, que é o Jesus que entrega tudo, que é o Jesus que carrega. Está fazendo sentido? Que é o Jesus que veio e operou um serviço, porque afinal de contas, cultivar e guardar, que é a adoração citada em Gênesis, é serviço. Então ele também veio adorar com o seu serviço. Então era face de boi. Por quê? Porque o boi carrega. Porque o boi, ele é um arado. Porque o boi, quando ele se dá por inteiro. Só que aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar assim: pare de recalcitar contra o aguilhão. Vamos lá. Tem alguém aqui recalcitando contra o aguilhão? Sabe? Parece que você está batendo a cabeça na parede. Parece que você não deixa que o Espírito Santo te influencie. E aí fica aquela guerra interior. E você sempre está passando por muitas coisas difíceis na sua vida. Às vezes você fica ansioso, depressivo. Às vezes você quebra a cara nas finanças. Você fica totalmente em uma guerra interior. Está fazendo sentido? Isso é recalcitar contra o aguilhão. Por quê? Presta atenção. Quando o boi vinha, na época de Jesus, colocava-se um jugo sobre o boi. Vamos lá, alguém. E aí colocava o jugo. E o jugo era algo que conectava dois bois. Então prendia o meu pescoço, ficava um negocinho no meio e prendia o pescoço do outro boi. Fez sentido? E então ele batia em nós e aí os bois iam arando a terra. Fez sentido? Só que aí Paulo fala assim: pare de recalcitar contra o aguilhão. O que acontecia? Quando se colocava um boi muito forte e colocava um boi imaturo ainda, um bezerro, ele empacava, ele não ia. Só que o outro boi, quando recebia a chicotada, ele ia, porque ele falou: não quero sofrer, então eu vou. Só que o outro empacava. E aí tinha uma espécie de um ferro embaixo, que era o aguilhão. E aí quando empacava, o aguilhão vinha e feria, e machucava. E aí por machucar, o boi levantava e ia. Vocês estão conseguindo entender? E aí Paulo vai falar assim: pare de recalcitar contra o aguilhão. Só que em outra passagem, Paulo vai falar assim: não se coloque sobre jugo desigual. Alguém pegou? Ainda não? Então Cristo, ele está do lado do jugo. E ele está na estatura perfeita. E aí você é colocado do outro lado do jugo. Só que está um jugo desigual, porque você é imaturo, você ainda não é a estatura de Cristo. E aí Jesus começa a andar, e o aguilhão começa a bater em você. E aí Paulo fala assim: pare de recalcitar contra o aguilhão. Avance, ande mais 1000 milhas, chegue à estatura de Cristo, para que o jugo não seja desigual. E aí vocês dois vão caminhar, e o aguilhão nunca vai te ferir. Uau, então tá. Então levanta e seja como Cristo é. Vamos lá, alguém, cara. Pare de lutar contra isso. Pare de sofrer. Por isso que nós precisamos chegar à estatura de Cristo, porque o jugo não vai ser desigual. E aí eu não vou recalcitar contra o aguilhão. Eu não vou empacar. Eu não vou olhar para Jesus e falar: Jesus, eu já sou a minha melhor versão. Jesus vai falar: não, cara, vamos lá, seja como eu sou. Faz sentido? Então nós precisamos nos desenvolver para nos prender a uma aliança com Cristo, a mesma estatura, e que aí o aguilhão não vai nos ferir, mas vai ferir a terra. Vamos lá. Quem pegou, pegou. Então, coloque-se de pé no seu lugar agora. Entre em espírito de oração. Nós vamos adorar a Deus como se fosse um tanger, sabe? Trazer uma coisa
substancial. Então, nós vamos começar a cantar para que o caráter de Cristo seja estampado em nós, mas comece a orar, porque o Espírito Santo, ele esquadrinha o coração do homem, ele sabe exatamente aonde você precisa desenvolver a sua fé, onde você precisa crescer, e que haja influência, não influência até onde eu deixo, não influência 80%, não influência 90%, e cara, pasme, não influência 99%, porque 99% de obediência é desobediência. Então deixa Deus influenciar abundantemente todo o seu sistema de pensamento. Jesus, nós oramos agora, porque nós queremos ser como o Senhor é. Nós entendemos que essa é a palavra que o Senhor nos deu.